Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre os patriarcas. Vamos pegar como texto base Hebreus 11, do 8 ao 22. Os primeiros homens a servir a Deus foram chamados de patriarcas porque foram pais de muitos filhos que formaram um povo separado, conhecido como hebreus ou judeus. Viveram em Canaã, onde se formou a sua terra. O que os diferenciava, na verdade, foi a sua fé. Foram os primeiros a servir a Deus, chamados pais da fé. O livro de Gênesis conta a história dos patriarcas e toda a Bíblia continua citando o nome deles. Os principais patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Também José do Egito foi importante para o povo de Israel. Este período marcou a formação da fé. Tudo o que eles criam foi transmitido pelas gerações para seus filhos e filhos de seus filhos. Os nomes dos 12 filhos de Jacó deram nome às famílias ou tribos de Israel. As 12 tribos de Israel: Dan, Aser, Naphtali, Issacar, Gade, Efraim, Zebulon, Ruben, Simeão, Judá. E os filhos de José ainda têm duas tribos, Benjamim e Manassés. Os personagens do Antigo Testamento, habitualmente denominados patriarcas, eram chefes de grupos de famílias seminômades que iam de um lugar ao outro em busca de comida e água para os seus rebanhos. Não havendo chegado ainda à fase cultural do sedentarismo e dos trabalhos agrícolas, os seus assentamentos eram, em geral, eventuais, duravam o tempo em que os seus gados demoravam para consumir os pássaros. Gênesis oferece uma visão particular do começo da história de Israel, que é mais propriamente a história de uma família. Procedentes da cidade mesopotâmica de Ur dos Caldeus, situada junto ao Eufrates, Abraão e sua esposa chegaram ao país de Canaã. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, conforme lemos em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. E conforme essa promessa, nasceu seu filho Isaque, que por sua vez foi pai de Jacó. Durante a sua longa viagem, primeiro na direção norte e depois na direção sul, Abraão deteve-se em diversos lugares mencionados na Bíblia: Harã, Siquém, Ai e Betel. Atravessou a região desértica do Neguebe e chegou até ao Egito, de onde mais tarde regressou para finalmente estabelecer-se em um lugar conhecido como os Carvalhais de Manre, junto a Hebrom, conforme vemos em Gênesis 13, do versículo 1, versículo 3 e versículo 18. Ao morrer Abraão, Isaque converte-se no protagonista do relato bíblico que o apresenta como habitante de Gerar e Berseba, lugares do Neguebe, na região meridional da Palestina. Isaque, herdeiro das promessas de Deus a Abraão, aparece no meio de um quadro descritivo da vida seminômade do segundo milênio antes de Cristo. Busca de campos de pastoreio, assentamentos provisórios, ocasionais trabalhos agrícolas nos limites de povoados fronteiriços e discussões por causa dos poços de água onde se dava a beber o seu gado. Gênesis 26. Depois de Isaque, a atenção ao relato concentra-se nos conflitos pessoais surgidos entre Jacó e o seu irmão Esaú, que são como uma visão antecipada dos graves problemas que posteriormente haveriam de acontecer entre os israelitas, descendentes de Jacó, e os edomitas, descendentes de Esaú. A história de Jacó é mais longa e complicada que as anteriores. Consta de uma série de relatos entrelaçados: a fuga do patriarca para a região mesopotâmica de Padan Aram, a inteligência e a riqueza de Jacó, o regresso a Canaã, o episódio de Peniel, onde Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Gênesis 33, versículo 28, e a revelação de Deus e a renovação das suas promessas, conforme vemos em Gênesis 35, do versículo 1 ao versículo 15, a história de José e a morte do rei de Egito. Então hoje falamos um pouco sobre os patriarcas. Caso você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dê o like e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer as histórias dos patriarcas também. Que Deus abençoe você.